Meus amigos, para completar o raciocínio acerca da constituição das sociedades anônimas, nos cabe agora trazer informações sobre as sociedades fechadas, aquelas que não negociam os seus valores mobiliários no mercado de capitais. Diferentemente das companhias abertas e até de maneira mais simples, a constituição de uma companhia fechada é chamada de constituição concentrada, diferentemente da constituição sucessiva das sociedades anônimas de capital aberto. Nas sociedades fechadas, não há necessidade de prévia autorização da CVM. Não há necessidade de realização de um contrato de underwriting com uma instituição financeira. Tanto que, por sua natureza e por escolha de seus fundadores, não haverá a oferta de valores mobiliários, e especialmente das ações, de maneira pública. Em verdade, um fundador decide constituir uma sociedade anônima e busca então pessoas próximas, investidores em que há alguma relação, de certa forma pessoal ou por contatos, e oferece-se de maneira pessoal, próxima, a participação ou a subscrição das ações desta sociedade. Uma vez que preenchidos ou observados os requisitos preliminares, por exemplo, eu tenho que ter a subscrição de pelo menos 2 sócios numa companhia fechada, passa-se então a sua constituição. Constituição essa que pode se dar por duas modalidades. Uma por assembleia e outra por instrumento público. Quando nós falamos de constituição de sociedade fechada por assembleia, nós temos as mesmas regras da assembleia de constituição da sociedade aberta. Ou seja, nós temos então os subscritores de todas as ações colocadas à disposição então dos potenciais sócios, e eles são convocados para uma assembleia com data, hora e lugar. Primeira convocação, metade do capital social. Segunda convocação, qualquer número. Sendo que, se não existir oposição da maioria, estará aprovada a sociedade fechada. Também são nomeados os primeiros administradores, também tem que ser levado a registro no prazo de 30 dias a partir desta assembleia e teremos, portanto, a partir do registro na junta comercial, a dotação, posso assim dizer, de personalidade jurídica a essa sociedade anônima criada. Então, primeira possibilidade, assembleia. A segunda possibilidade, que é mais concreta ou mais utilizada quando se trata de sociedades menores, sociedades anônimas menores com menor número de sócios, é a constituição por instrumento público. Então, sem a necessidade de se realizar uma assembleia, podem os sócios ou o seu fundador buscar então um cartório de registro de títulos e documentos, o cartório que exerce essa função, e lavrar um instrumento público em que haja a redação do estatuto, dos depósitos realizados em favor da sociedade, dos sócios que subscreveram ações dessa sociedade, com a assinatura de todos, nesse caso aqui, todos os sócios subscritores nesse instrumento público. E este documento, então, lavrado em cartório, servirá para o registro perante a junta comercial e a constituição dessa sociedade. Então, quando se trata de uma sociedade fechada, pode ser por assembleia, primeira opção, ou pode ser por instrumento público. Lembrando que por instrumento público há necessidade de assinatura, manifestação de vontade no documento de todos os sócios subscritores. Eu fiz menção anteriormente sobre os primeiros administradores. É interessante, e aqui para a gente completar o nosso raciocínio, que a partir da assembleia ou do instrumento público, quem assume a responsabilidade pela gestão da sociedade em organização são os primeiros administradores. Logo, quem tem que necessariamente levar os documentos a registro perante a junta comercial, quem tem que utilizar dos melhores meios, da melhor técnica, a fim de colocar a empresa em operação, são os primeiros administradores. Lembrando que, pela nossa legislação, o funcionamento de uma sociedade não depende apenas do registro da junta comercial. Precisamos, então, de vinculação junto ao INSS, ao Ministério da Fazenda, a autorizações municipais, estaduais, federais, conforme o caso.
Quem busca então essas autorizações são os primeiros administradores que exercerão, portanto, esta gestão. É curioso que eles têm que tomar essas providências sob pena de responsabilidade pessoal, inclusive tendo que indenizar a sociedade ou os demais sócios por eventual falha nas suas atividades. Então, senhores, com estas informações, nós temos, em suma, a forma, o modo da constituição de sociedades anônimas de capital aberto e de capital fechado. Conversamos mais no próximo vídeo. Até lá!